Fala pessoal, fala povo de Deus, que Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua casa. Eu voltei aqui, demos uma quedinha, mas decidi refazer a nossa live aí para não ter problema, né, e deixar uma live por inteira. Então nós estamos aqui fazendo esse nosso devocional de como servir a Deus no trabalho, uma metodologia que Deus tem nos dado de capacitar e ajudar cristãos a vivenciar a palavra de Deus ali e começar a compreender como o trabalho é visto por Deus, o quanto o trabalho, vê o nosso local de trabalho como um campo missionário, um campo onde Deus tem prazer de levantar pessoas ali para estabelecer o reino dele, para a glória dele, né? E nós precisamos compreender isso, que o diabo ele tem deturpado tanta coisa, né? Hoje em dia tem sido tão difícil vivenciar a palavra de Deus. E muitas vezes nós achamos que pregar a palavra de Deus é só falar da palavra, né? Levar pessoas para a igreja. E é muito mais do que isso, muito mais do que isso. A Bíblia fala, Jesus diz assim, né? Quando os discípulos trazem pão para ele, e os discípulos falam para Jesus assim: Senhor, nós trouxemos pão, tal, vem, para aí, come. Ele estava conversando com a mulher cananeia, e ele fala assim: uma fome eu tenho de fazer a vontade do meu Pai que está no céu. Isso matava a fome de Jesus, sabe? Fazer aquilo que Deus tinha dado para ele, que o propósito dele na terra era algo que saciava Jesus. E isso, como cristãos, se nós somos cristãos, nós temos que viver como Cristo viveu, né? Com a vontade, a finalidade de poder fazer com que a vontade de Deus seja estabelecida nessa terra. E eu tenho certeza que no nosso trabalho é um campo missionário muito forte. Você há de convir comigo, independente da tua profissão, independente do que você faz. Eu tenho convicção que Deus conta com você neste local de trabalho. E hoje eu quero te trazer uma mensagem aqui, uma mensagem que eu oro e peço para que Deus impacte a tua vida, assim como tem impactado a minha, né? Com essas mensagens aqui, para que você possa compreender a vontade de Deus para a tua vida, para a tua vida. Nós temos falado aqui, né, que muitos nessa geração têm falado sobre propósito, o nosso propósito, e eu fiz um vídeo até falando, tá aí no Insta, né, que eu falo que nós não temos um propósito, que isso é a maior mentira que o inimigo trouxe, né, porque nós estamos sendo formados, nós estamos sendo desenvolvidos muitas vezes por conceitos meramente humanos, né, ou totalmente humanizado, com princípios humanizados, que funciona? Funciona. A questão não é se funciona ou se não funciona. A questão é: isso glorifica o nome do teu Deus? Isso exalta o nome do teu Deus? Isso te dá orgulho para o teu Pai, a hora que olhar para você vivendo dessa forma? Né? Então, esse canal aqui, eu tenho ele para poder ajudar você como cristão a viver a vontade de Deus na terra. E eu tenho certeza que todas as demais coisas, como está escrito lá em Mateus 6,33, quando você coloca o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras demais coisas vão ser acrescentadas na tua vida de uma forma assim que você vai te surpreender, eu tenho certeza, né? Tem vivenciado isso, tem ajudado muitas pessoas a vivenciar isso. E hoje eu quero compartilhar uma palavra para a tua vida, para a tua família, para a tua casa, porque a tua vida profissional, no reino de Deus, nada é solto, querido, nada é solto, tudo está ligado a alguma coisa. Então você vai ver que a tua vida profissional é da onde você vem o seu sustento financeiro, sim. A tua vida financeira vai te trazer realizações de sonhos, sim. A tua vida financeira pode fazer com que teu casamento não acabe? Pode ou não? Eu conheço um monte de casamento que acabou por causa de uma vida financeira destruída, ou por causa de uma vida financeira bem sucedida fora da palavra de Deus. Porque a gente acha que dinheiro só traz coisa boa. O dinheiro ele é uma ferramenta, ele não é nem ruim e nem bom. Tudo vai depender do coração do homem, né? O dinheiro ele pode vir te trazer uma destruição muito grande, fazer você perder teu casamento, como pode vir realizar um sonho da tua família e fazer a sua família ser muito mais abençoada. Então o dinheiro, a questão, essa responsabilidade não é do dinheiro, é nossa. Nós é que precisamos estar apto para isso. E hoje eu quero compartilhar mais uma palavra aqui do nosso devocional nesta live, e eu quero abençoar a tua vida com essa mensagem, e eu espero que o seu coração esteja preparado
para que essa mensagem, que essa palavra entre no teu coração de forma a te surpreender. E é uma palavra assim que ela vem muito forte, porque ela é uma história muito conhecida, é uma história que a gente já ouviu muitas vezes. Eu não quero trazer aqui para você algo que seja novo, eu quero trazer algo que talvez já esteja no teu coração, mas talvez não da forma, porque a palavra de Deus diz que ela se renova todo dia. E eu tenho certeza que hoje ela vai se renovar. E é uma palavra que está no livro de Samuel, 1 de Samuel, capítulo 1, versículo 11, que traz a história de Ana, né? A forma com que Ana se dirigiu para Deus. Ana tinha um sonho, e Deus também tinha um sonho. E quando Ana entendeu que os sonhos de Deus são maiores do que os dela, vamos ler o texto que você vai entender, e eu quero te trazer aqui algo que Deus colocou no meu coração. E fez um voto dizendo, Samuel 1:11, 1 Samuel 1:11, e fez um voto dizendo, ó Senhor dos Exércitos, se tu me deres a atenção, a humilhação da tua serva, marque isso, a humilhação da tua serva, e se lembrares de mim, se lembrar de mim, e não te esqueceres da tua serva, mas lhe deres um filho, mas me deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias da tua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Aqui, querido, eu quero que você entenda algo. A primeira coisa que você precisa entender nesse texto é que Ana tinha um sonho. Ana tinha algo no teu coração, ela tinha vontade de algo. E eu quero contextualizar aqui, como você bem sabe, esse canal, a intenção aqui é trazer o contexto da palavra de Deus para te fortalecer e te trazer uma visão ampliada, principalmente no teu local de trabalho, à luz daquilo que Deus tem para a tua vida. Então você imagina aqui que, dentro desse contexto, a Ana tinha um sonho, tinha um desejo no coração dela, da qual ela vinha pedindo constantemente para o Senhor, que era ter um filho. E ela vinha pedindo e pedindo e pedindo. Você conhece a história de Ana, depois Deus atende esse pedido, depois dessa oração aqui. Então existe uma chave aqui, existe algo de Deus aqui que Ana descobriu, e que se você descobrir também na tua vida, eu tenho certeza que assim como o sonho de Ana aconteceu e foi realizado, os teus sonhos também serão realizados quando você compreender à luz da palavra a vontade de Deus. E aí você vai entender o seguinte, que dentro dessa mensagem, Ana, ela tinha um desejo e ela pedia isso constantemente, mas naquele dia ela fez um voto com o Senhor. Ela falou assim, Senhor, se o Senhor dos Exércitos, olha o que estava no coração de Ana, a primeira coisa que você vai ver aqui que nesse texto fala, ela fala assim, primeiro, Ana fez um voto ao Senhor. Sabe o que é um voto? É você entender que Deus tem uma vontade, você tem uma vontade. E ela entendeu naquele momento que ela fez um voto ao Senhor, que Deus também tinha uma vontade. Deus também tinha um sonho. Parece que está escuro aqui. Acabar para nós, hein? Mas em nome de Jesus nós vamos concluir. E você vai ver, entende então que Ana tinha um sonho. Só que no seu pedido, Ana só pedia aquilo, ela queria aquilo de todas as formas, ela implorava para Deus, mas naquele dia ela foi diante de Deus para fazer um voto. Ela falou, Senhor, eu quero fazer um voto contigo. Se o Senhor, olha o voto de Ana, se o Senhor dos Exércitos, se tu me deres atenção à humilhação da tua serva, olha o coração de Ana como se encontrava diante de Deus. Primeiro, humilhação. A Bíblia fala que aquele que se humilha diante de Deus serão exaltados. Então a primeira coisa que Ana fez diante de Deus foi se humilhar. E a humilhação, querido, eu não vou entrar aqui dentro do contexto da humilhação, mas você sabe o quanto a Bíblia fala que os humilhados serão exaltados, aqueles que se humilham, Deus exalta. Então você vai ver que a humilhação faz parte de alguém que reconhece que sozinho não vai conseguir, que do teu jeito, do jeito que você está fazendo, não vai conseguir. E a gente trazendo isso dentro do contexto de trabalho, aqui o sonho da Ana era ter um filho. Talvez o teu sonho é uma promoção no seu trabalho, talvez o teu sonho é receber um aumento de salário, talvez o teu sonho é alcançar uma profissão melhor, uma mudança, né, uma mudança uma transição de carreira melhor. Eu não sei qual que é o seu sonho profissional. Eu sei que se você hoje fazer como Ana fez, se humilhar diante de Deus, reconhecer
que aos teus olhos, querido, você não consegue, porque a partir do momento que você se torna cristão, os nossos princípios e valores são mudados. Porque agora não tem só os princípios e valores dessa terra. A Bíblia Jesus falou para Nicodemos, né, que aquele que é nascido da carne é carne, aquele que é nascido do Espírito é Espírito. Então nós não somos só carne agora, nós somos espirituais também. Então existem os princípios dessa terra, existem os princípios do reino de Deus. E só quando nós entendemos que nós somos esse ser espiritual e que o mundo espiritual governa a terra, e que esse reino espiritual, eles têm que vir em primeiro lugar. Tudo isso Ana conseguiu compreender, talvez, eu não sei se conscientemente ou pelo fato de ter tentado tantas vezes e não ter conseguido, que é na maioria das vezes dessa forma que a gente acaba encontrando aí um caminho, né? Infelizmente, a gente acaba tentando tanto jeito, tantas maneiras de ter sucesso, de dar certo naquilo. E talvez você, assim como eu, já deu muita cabeçada, já fez muita coisa. E tudo isso buscando, lógico, com o coração reto diante de Deus. Não estou falando de fazer coisas ilícitas, eu estou falando de coisas que é lícita, de um pedido que é lícito. Porque veja que ter um filho para Ana, você acha que não era um pedido lícito? Para uma mulher, não ter um filho naquela época era motivo de vergonha. E talvez você também tenha sentido dessa forma, de não conseguir bancar a tua casa, de não conseguir ter um salário digno, de não conseguir ter uma profissão da qual você gostaria de ter, mas você precisa entender que Deus também precisa estar dentro, inserido nisso. E quando a gente fala sobre a questão profissional, muitas vezes nós tira Deus do meio do assunto. Nós vemos o nosso trabalho como um meio secular, e não existe secularismo para aquele que é de Deus. Não existe lugar secular se você é cristão. Você é cristão em todo tempo, em todo lugar, em toda hora. Você precisa estar full time para o Espírito Santo. E só quando você consegue compreender isso, assim como Ana entendeu, que ela precisava se humilhar e parar de se achar. Não estou falando que você tem que sentir um ninguém, sentir um nada, mas você precisa compreender a todo momento na tua linguagem, na tua postura. Porque a humilhação dela aqui não fala só do que ela falou, fala da forma com que ela estava. Tanto é que você vai ver que Elias, acha que ela estava embriagada. Fala, cara, a mulher está jogada talvez no chão ali, tá de qualquer jeito. Não, ela estava ali em uma posição de humilhação mesmo. Talvez você está vivendo hoje querendo resolver, e você é uma pessoa de potencial alto, você é uma pessoa que você sabe que você tem potencial, mas não tem conseguido obter resultado. Assim como ela, uma pessoa saudável, uma pessoa que era bonita, que tinha tudo para ser bem, para ser uma pessoa bem resolvida. Tanto é que você vai ver que seu marido pergunta para ela, fala assim, eu não sou melhor que 10 filhos? Eu não estou entendendo o motivo da tua infelicidade. Ele não entendia, ele falou assim, não adianta eu ter tudo isso, eu ter o teu amor, eu ter isso, eu sou bonita, eu tenho saúde, eu tenho tudo, mas eu não tenho filho. O que eu mais quero eu não tenho. Talvez você no seu trabalho, você está da mesma forma. Você tem várias coisas, não é que você está reclamando, mas aquilo que você gostaria de ter, você não tem. Mas talvez é momento, o que Deus está esperando de você, é que você venha com o coração mais contrito, mais quebrantado. E muitas vezes nós vemos diante de Deus pedir, como muitas vezes nós ouvimos, coloca Deus na parede, não, determina, seja enfático com Deus, e a gente esquece que Deus é nosso Senhor. Ele é nosso Pai, sim, Ele é nosso amigo, sim, mas Ele também é nosso Senhor. E tem momento que a gente precisa se prostrar. E talvez esse seja o momento que você está passando. Segunda coisa que você vai ver aqui que Ana teve, que ela fala dentro desse voto, ela fala assim, se tu se lembrares e não esqueceres da tua serva, porque essa é a maneira que ela se sentia esquecida. Ela se sentia abandonada por Deus. Ela não se sentia lembrada por Deus. E naquele momento, esse momento é um momento muito difícil para a gente. Porque todos nós passamos por um momento em que a gente, parece que Deus está longe de nós. Isso não quer dizer que Deus esteja. Mas o sentimento que dá é que realmente parece que Deus está muito longe, que Deus esqueceu. E isso é algo humano, tá? É algo humano a tal ponto que até Jesus sentiu isso na cruz. Você vai ver que teve uma única hora, todas as vezes Jesus chama Deus de Pai. Mas tem um momento que ele chama Deus de Deus, que é quando ele está na cruz ali, e ele fala, Loi, Loi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Naquela hora que ele estava com o pecado da humanidade nas suas costas, e pela primeira vez se sentiu sozinho, isolado,
né, esquecida ali como humano, por mais que talvez, acredito eu, dentro da sua consciência, ele sabia que ele não estava só, mas o sentimento que ele estava expressando ali era de solidão, de abandono, né? Então, e você talvez está passando por isso. E eu posso falar para você que talvez esse sentimento é esse sentimento que eu tenho certeza que nos trouxe muitas vezes para mais perto de Deus. Esse sentimento não é um sentimento ruim, de certa forma, se você olhar. Por quê? Porque normalmente quando nós estamos sentimos assim, quebrado, moído, sem resposta, jogado de lado, é o momento que a gente se quebranta. É o momento que a gente, sabe, quebra aquela casca dura e a gente entende então que a gente precisa de Deus, que a gente necessita da presença de Deus na nossa vida. E talvez se você estiver passando por esse momento, profissionalmente, você pode descobrir o que Ana descobriu. E a segunda aqui a outra coisa aqui que eu quero passar para vocês é: mas me deles um filho, e então eu dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. E aqui é a chave desse versículo, porque a chave do que eu quero falar para vocês aqui nesse momento, que é o que Ana então entende, que não tinha só a necessidade dela, não tinha só a vontade dela, que ela queria sim um filho, e que Deus sabia, assim como Deus conhece os seus sonhos, os seus projetos, os seus planos profissionais, e acredito eu que pode ser, e eu acredito que muitos dos teus planos foi Deus que te deu, foi Deus que colocou no teu coração, principalmente os maiores, porque os menores, os sonhos pequenos, muitas vezes são nossos, os sonhos maiores são de Deus. Só que os sonhos maiores, muitas vezes nós trocamos, e eu creio que eu estou falando para pessoas aqui que têm tentado trocar os sonhos grandes de Deus pelos seus sonhos pequenos, porque a Bíblia fala que os sonhos de Deus são maiores do que os nossos. Os caminhos de Deus são maiores do que os nossos. Só que a nossa incapacidade de crer num Deus que nos deu a palavra, e a dificuldade de entender que é Deus que vai nos levar, que vai nos conduzir, nós tentando com nossos esforços, com a força do nosso braço, ir para esses lugares da onde você não vai conseguir ir. Esse sucesso que as pessoas falam, que você vai alcançar o sucesso, querido, à luz da palavra, isso é mentira, ninguém alcança o sucesso. Porque o sucesso é o quê? É conseguir atingir o coração de Deus para quem é cristão. A mesma que seja um sucesso profissional. Também eu falo assim, que as bênçãos do Senhor virão e te alcançará. O sucesso é a mesma coisa, é isso que é o sucesso. É isso vir e te alcançar. Todo esforço que você precisa ter é para cumprir a palavra de Deus, o mandamento de Deus. E quando você cumpre esses mandamentos, Deus cumpre as promessas. E muitas coisas que estão no teu coração é promessa de Deus para a tua vida. Não é sonhos seus, são sonhos de Deus. E o dia que você compreender isso, assim como Ana compreendeu que naquele dia, que Deus, que poderia ter no coração de Deus algo que Deus também queria dela, e ela parou então de ser egoísta no seu pedir, e começar só a pedir um filho, só pedir um filho, só pedir um filho, e ela começou então a pedir para que Deus cumprisse os planos dele na vida dela. Eu falei: Deus, eu quero então a tua vontade. Se o Senhor me fazer isso, Senhor, eu quero te entregar isso. E Ana descobriu a chave dessa mensagem, que Deus tinha um sonho a respeito desse filho e dela também. E quando ela uniu, que é isso que a gente fala aqui nesse projeto de servir a Deus no trabalho, quando você uniu seus sonhos profissionais com os sonhos de Deus espirituais, e essa fusão for feita, você vai conseguir entender que Deus, ele anseia a tua ascensão no seu trabalho. Deus anseia o teu sucesso profissional. Sabe por quê? Porque quando você não tem sucesso no trabalho, pensa comigo, quando você é uma pessoa inferior no seu trabalho, independente do que você faça, tá? Desde um gari ou um enfermeiro, não sei, não vou falar aqui profissões, porque a intenção não é a profissão, a intenção é você entender que Deus quer colocar o povo dele em todo qualquer lugar, em todos os lugares, em todos os lugares. Ana entendeu que Deus tinha um sonho. Qual que era o sonho de Deus? Deus queria um homem de Deus. Deus queria um profeta, que se você não sabe, o filho de Ana que depois nasceu, que esse filho era o grande Samuel, o profeta Samuel, o cara que ungiu Davi, o cara que ungiu Saul, um homem de Deus tremendo, né? E Deus queria um profeta para aquela geração. E Ana queria um filho. E quando Ana então entendeu, falou assim: se o Senhor me der um filho, eu te oferto, e agora esse filho já não é meu mais, ele é nosso, e ele vai cumprir os propósitos do Senhor. Ana não recebeu mais um filho, ele recebeu vários outros filhos, porque depois de Samuel, Ana teve outros filhos. Então entenda
que aquilo que você está procurando, aquilo que você está buscando no seu trabalho não vai vir só de uma forma, só porque você é bom, só porque... Não, você precisa ser bom. Só que tudo, até você ser bom no seu trabalho, até você ser uma pessoa competente, que você precisa sim ser. Só que tudo isso ainda foi Deus que te deu. Tudo isso. Só que no teu trabalho é um lugar, no nosso trabalho, é um lugar onde a gente é muito egoísta muitas vezes. Nós só entendemos que só tem a nossa vontade, mas existe a vontade de Deus ali. E o dia que você entender que a vontade de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus são muito maiores, e te colocar em um lugar de ascensão para Deus, é muito bom. Só que quando você está alinhado com aquilo que Ele quer. Porque senão isso, é que não falei, o dinheiro aqui não é bom nem ruim. O dinheiro ele é só uma ferramenta que pode te ajudar, como pode te atrapalhar. Quantas pessoas não têm sido atrapalhadas? Quantas pessoas se perderam em Deus quando Deus o abençoou financeiramente? Quantas pessoas esqueceram quem Deus era ou o que Deus fez na vida depois que Deus o abençoou? Porque muitas vezes depois que Deus nos abençoa, nós esquecemos de ter gratidão, nós esquecemos de vivenciar aquilo que Deus fez. Você vai ver que Deus abençoou 10 leprosos, um só voltou para agradecer. Quantas pessoas você não conhece que chegou na igreja sem nada? Eu fui uma dessas pessoas, sem sonho, sem visão, sem perspectiva. E quando eu cheguei na igreja, eu tinha medo até de sonhar, porque eu não sabia nem o porquê. Porque na verdade eu não queria nem gastar tempo, eu vivia um dia após o outro. Tão frustrado. E quando eu comecei a servir a Deus, quando eu conheci esse Deus maravilhoso, Ele começou a colocar sonhos que não tinha, levantar sonhos que um dia eu tive, que eu quis sonhar, mas não me permiti, porque acreditava que não era merecedor. E hoje tenho vivido sonhos que eu nunca sonhei. Tenho alcançado resultado que eu nunca imaginei. Nunca, nunca. E sei até hoje que não sou digno nem merecedor disso. Deus faz porque Deus tem um propósito na minha vida. E a minha função é poder lutar a todo momento para que essa mensagem de Deus continue sendo propagada através da minha vida. É isso que me faz estar aqui. Estar aqui auxiliando você, ajudando você a também compreender isso, que Deus tem um projeto na tua vida, que Deus tem um sonho dele na tua vida. E o dia que você entender que aquilo que você sonha é um sonho teu sozinho, mas quando você compreender que Deus também tem um sonho dele com a tua profissão, e aí você vai ver que Deus quer muito mais do que você te tornar relevante no teu local de trabalho. Pensa comigo, se você é uma pessoa inferior no teu local de trabalho, você tem um tipo de atenção, você tem uma voz. Mas quando Deus te coloca em ascensão como um líder, em algum lugar, você tem outra voz. Outras pessoas que não te ouviam antes aqui embaixo, aqui elas te ouvem. Então quando você entende que muitas vezes a gente acha que servir a Deus no trabalho é pregar a palavra, querido, tem outras coisas que precisam acontecer antes de você falar muitas vezes do Evangelho. Sabe por quê? Só falar do Evangelho não traz vida. A palavra de Deus ela tem que vir com a vida de Deus. Sabe quando vem com a vida de Deus? Quando você vivencia isso. Às vezes, um exemplo, às vezes a pessoa, quantas pessoas você conhece que às vezes até falou de Jesus, até fala de Jesus lá no trabalho ou na rua, em qualquer lugar, mas não é um exemplo. A hora que a pessoa olha para a vida dela, não é uma pessoa de caráter, não é uma pessoa de conduta cristã, não é uma pessoa que faz com que as outras pessoas queiram ser também. Agora, olha como que é diferente quando você começa a viver, alinha a tua vida primeiro com aquilo que você diz querer viver como um cristão, sabe, viver como representante legal de Cristo no teu local de trabalho. E você então começa a vivenciar isso, e as pessoas começam a olhar para você, a tua postura, e Deus começa a te exaltar. Imagina, como eu que passei em 3 trabalhos, nos 3 serviços, nos 3 últimos serviços que eu fui, quando eu trabalhava ainda registrado, eu cresci, menos de 3 meses eu crescia, dobrei meu salário. No último emprego que eu tive, em 1 mês, e eu não estou falando de alguém que me mandou para lá, não estou falando de cunha, eu não conhecia o cara, nunca tinha conversado com o líder que eu tive lá. Em 1 mês eu tive com o meu salário quase dobrado e fui para um cargo de diretor geral. Mesmo não tendo essa amizade com ele. Querido, você precisa ter amizade com aquele que manda, aquele que tem o controle de todas as coisas. Você precisa ter amizade com aquele que indica que aquele lá de cima, o nosso Pai, é aquele que garante todas as coisas para nós. A Bíblia fala que o coração do rei é como um rio, que Deus inclina para onde Ele quer. E quando você compreende isso, você vai então entender os planos e os propósitos de Deus.
e como que Deus faz as coisas de forma insondável, porque assim são os seus caminhos. Os caminhos dele são muito maiores do que os nossos. E aí você vai ver que quando Deus te colocar aqui em cima, você vai conseguir olhar para a pessoa que está ali do lado e falar para ela assim: Deus é bom. Busque a Deus, irmão. Assim como Deus fez comigo, Deus não tem filho preferido, Deus também vai fazer com você. Olha como fica muito mais fácil você pregar a palavra para essa pessoa aceitar o amor de Deus. Eu falei assim: eu não merecia estar aqui, mas Deus assim fez para com teu servo, encontrou graça em mim e me colocou aqui mesmo sem merecer. Isso foi o que Ana entendeu na palavra, nessa palavra. Ela se humilhou e entendeu, falou: Deus, não é porque eu mereço. Eu quero muito ter um filho, e se o Senhor me dá isso, eu sei que o Senhor tem expectativa. Se o Senhor tiver ali, eu não sei se por um acaso, por uma intuição divina, eu não sei o que Ana sentiu nesse momento. Eu sei que ela conseguiu tocar o coração de Deus. Falei: Ana, era isso que eu estava esperando. Era isso que eu estava esperando. Era esse posicionamento. E eu tenho convicção que você que está me ouvindo até agora, se Deus de alguma forma te segurou nesse vídeo até aqui, é porque existe algo que Deus quer fazer no teu trabalho, na tua profissão, para que você se torne um missionário de Deus ali, para propagar a palavra de Deus viva e eficaz. Viva e eficaz. Porque se a palavra não for viva, ela não vai ter eficácia. E essa palavra viva, ela precisa vir com vida, a vida de Deus. E as pessoas precisam ver Deus na sua vida, ver como que Deus te honra. E aí as pessoas, porque como ser humano, infelizmente ou felizmente, Deus usa os nossos desejos, as nossas vontades para nos atrair. Nós usamos um jargão que aquele que não vem pelo amor vem pela dor. E eu não encontrei ninguém ainda que veio pelo amor. Todas as pessoas que eu conheci veio pela dor. Ou a dor de uma coisa, ou a dor de outra, a dor material, a dor de um filho, a dor de um casamento fracassado, dor de angústia, eu não sei qual que é a dor. Mas todas as pessoas que eu conheci vieram de alguma forma por interesse pessoal. Não tem problema de você vir. Não tem problema de você se chegar diante de Deus como Ana aqui, que ela tinha o interesse dela. Que era ter um filho, você tem o teu interesse profissional, de ter sucesso na tua empresa, de ter sucesso no teu trabalho, de ser um líder melhor. Deus sabe, Deus conhece. Só que você precisa também entender que existe algo no coração de Deus. E o dia que você entender, a única coisa que eu quero te falar, querido, que assim como Deus antes estava aqui ainda procurando um profeta, Deus ainda está procurando os seus profetas. Ah, mas não tem muita gente lá no teu lugar de trabalho. Não. Ah, mas tem muitos homens de Deus lá no seu serviço. Não tem, não. Lá naquele açougue, lá naquela padaria, lá naquela agência, lá naquela usina, naquele setor da usina, não tem. Deus conta com você, meu irmão. Deus conta com você, minha irmã. E Deus quer te fazer ser uma pessoa de sucesso. Deus quer te fazer ser uma pessoa de sucesso, mas Deus não quer que você olhe para o sucesso como algo que você precisa ter esforço para alcançar. Não, não. Você precisa ter um esforço para alcançar o coração de Deus, os sonhos de Deus, os planos de Deus, os projetos de Deus. E aí você vai vivenciar o que fala em Mateus 6:33. Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Você só vai apresentar isso diante de Deus e vai se esforçar para fazer com que a cada dia mais a glória de Deus seja vista na tua vida. Que essa palavra possa ter encontrado o teu coração como terra fértil e possa prosperar 30, 60, 100 por um. Esse canal montamos aqui para poder abençoar a tua vida no teu local de trabalho. Muitas outras mensagens temos trazido aqui semanalmente, às vezes 2, 3 vezes, depende da semana. Gravo os vídeos na medida que dá, aqui nos momentos que nós temos vago, né, temos outras funções, mas eu espero que essa mensagem tenha encontrado o teu coração na perfeita paz, tá bom? A minha oração, quero fazer uma oração por você aqui antes de terminar esse vídeo. E antes de fazer a oração, quero te falar que nós temos aí o nosso clube de desenvolvimento à luz da Bíblia. Se você quer participar, ali tem vários treinamentos de autoconhecimento, tem alguns treinamentos de liderança. E, pasme, é apenas R$29. R$29 mensais, tá bom? Isso eu falo que você não está nem pagando um curso, na verdade você só está ofertando
no teu ministério, não na minha vida. Esses 29 é para poder manter todo o trabalho ali em operação, tá bom? Ali você vai ter, nós temos um grupo no WhatsApp onde a gente tira algumas dúvidas, né? É um projeto novo, nós estamos começando esse projeto agora, pela direção do meu Deus aí, né? E eu tenho certeza que vai ser bênção para a tua vida, e você vai contar e testemunhar de muitas coisas. Então venha fazer parte desse clube que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua casa, a tua família, a tua vida profissional e pessoal, tá bom? Nós temos as mentorias já é outros valores, né? 299, mas ainda não está aberto, tá? Mas futuramente vou estar abrindo também para mentoria, para quem quiser fazer parte das nossas mentorias, que é para você, a mentoria já é para montar um plano de ação, para que você possa crescer no seu lugar de trabalho, e aí é bem mais presenciais todas as sessões, então, mas a gente vai estar falando em outra época. Agora, no momento, o que está aberto é o nosso clube, e isso é ofertado, na maioria, a nossa mentoria, a minha mentoria é ofertada na maioria das vezes só dentro do clube, tá? Dificilmente eu abro aqui, mas independente de qualquer coisa, faça parte desse povo de Deus que entendeu que Deus tem um sonho com cada um de nós, e eu creio que se você sonhar os sonhos de Deus, muitas coisas vão mudar na tua casa. Então deixa eu orar para você e abençoar a tua família, a tua casa e seus projetos. Pai, no nome de Jesus, a sua palavra vai ministrar. Te rendo graça por poder me usar como meio de comunicação para levar a tua palavra de forma simples, objetiva, como uma verdade. Que essa mensagem possa encontrar o coração do meu irmão, da minha irmã, na mais perfeita paz. Que possa ser um campo fértil para a tua palavra germinar e florescer. Sabemos, ó Deus, que o Senhor tem interesse nas nossas conquistas, nos nossos sonhos, que isso é sim importante para o Senhor, o nosso crescimento nessa terra, para que o seu nome seja relevante a cada dia mais. Que o Senhor possa nos usar como instrumento da tua palavra, da tua grandeza, e que a cada dia mais nós possamos estar sensível à tua voz. Eu declaro, ó Deus, a bênção do Senhor alcançando a vida deste que me ouve neste momento, Pai. Abençoe a vida dele, a casa dele, a família, a vida dos seus filhos, ó Deus, os seus projetos, a sua família, a tua casa, ó Deus, o seu trabalho. Deus, que no nome de Jesus levante o teu servo, a tua serva, para a honra e glória do teu nome, e que o teu nome seja conhecido no seu local de trabalho como um Deus que é bom, um Deus que levanta aqueles que não são para confundir aqueles que acham que são. Desde já eu declaro a bênção de Deus sobre a tua vida. Que Deus te abençoe, tá bom? Se você quer conhecer mais dos nossos projetos, vai lá na bio, clica no link da bio lá, tem meu WhatsApp lá também, se você quiser me chamar. Vai ser uma honra poder conversar contigo também, tá bom? Deus abençoe você, em nome de Jesus.